Então, vamos dar início à sessão. Muito boa tarde a todos os presentes. Antes de mais, gostaria de agradecer à Fundação Rui Cunha por ter disponibilizado a sala, em especial um apreço especial à doutora Filipa Guadalupe, que foi quem permitiu que esta reunião também fosse possível. E agora vou passar a palavra ao Dr. Ricardo Coelho, que partilha a vice-presidência comigo da associação, para apresentar a doutora Sandra. Obrigado, Mónica. Tenho o meu prazer apresentar a doutora Sandra Marques, que é uma médica internista e com o título de Expert em Medicina do Sono pela European Sleep Research Society. Tenho um PhD Fellow em Psicologia da Emoção pela Universidade Católica Portuguesa e é atualmente a diretora clínica da Clínica Lusíadas de Almada e é coordenadora da consulta de Medicina do Sono também no mesmo hospital. Muito obrigada, doutora Sandra Marques, mais uma vez por estar connosco, desta vez em formato virtual. Esperemos que num futuro breve possa estar connosco aqui em Macau, em presença física. Sim. Muito obrigado. Eu é que agradeço esta oportunidade de poder estar presente e poder estar a falar de um tema que me é muito caro, obviamente, e que é um tema que eu espero que seja devidamente participativo na nossa discussão hoje, porque nós todos dormimos, não é? Nós todos nascemos a dormir, todos nós podemos falar sobre sono, todos nós podemos falar sobre a nossa experiência no sono e o que o sono é para cada um de nós. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação, fazer um overview sobre aquilo que nós sabemos mais cientificamente sobre o sono e depois gostava de termos aqui um diálogo, uma conversa, uma participação entre todos, porque falar de sono, nós vamos perceber quão importante é e cada vez mais é importante falar de sono e todos nós temos sempre algo a falar do sono, porque todos nós sabemos o que é o sono, melhor, menos bom, mas todos nós sabemos o que é dormir e todos nós podemos opinar um pouco sobre e participar sobre o sono. Se houver alguma questão mesmo durante a apresentação que queiram colocar, estejam disponíveis para o fazer, porque o que interessa aqui e o objetivo aqui é nós podermos, de facto, tornar aqui esta temática muito mais enriquecedora. Está bem? Portanto, se não houver mais nada, eu vou passar à apresentação. Alguma questão que queiram colocar antes de eu fazer a apresentação? Questões serão colocadas no final, doutora Sandra, por isso pode começar. Então, pronto, então eu vou fazer aqui a partilha. Se houver aqui alguma dúvida, por favor, digam. E eu espero que já me estejam a ver. Sim, estamos a ver muito bem. Já estejam a ver aqui a apresentação. Portanto, e o que nós hoje vamos falar, um overview sobre sono, e o objetivo do que me foi pedido era perceber e tentarmos perceber todos que o sono efetivamente é muito mais do que o simples dormir, é muito mais do que um botão de on-off em que nós acordamos ou desligamos para dormir. Vamos perceber um pouco mais sobre o que é o sono, vamos falar efetivamente de qual é o impacto que o sono tem na nossa vida, na nossa saúde, na doença propriamente dito, no desempenho. Como é que nós fazemos e qual é a nossa capacidade de desempenho ao longo do nosso dia, depois de uma noite de sono melhor ou menos boa. Comportamentos que nós possamos ter e que vão impactar o sono. Eu acho que o objetivo aqui é refletirmos um bocadinho sobre o que é o sono. Porque quando eu pergunto a qualquer um de vós que aí está para me definir em sono, e isto é um desafio que vos deixo, depois vamos falar um bocadinho sobre isso, o que é que para cada um de vós é o sono? Tentem definir sono. E quando comecem a pensar como é que eu defino o sono, ou como é que eu defino o meu sono, ou como é que eu vou, de alguma forma, pensar subjetivamente no que é o sono para mim, é diferente para cada um de nós. E às vezes não é fácil. Vamos ver algumas definições e alguns conceitos, o impacto do sono insuficiente, e nós e o sono em nós, e obviamente o que é que podemos fazer quando nós percebemos um pouco mais sobre o impacto que o sono tem na nossa vida. E as perguntas que nós temos que fazer, e quando olhamos concretamente para o sono, aquilo que nós devemos refletir é como é que eu estou
a dormir, ou seja, estou a dormir o suficiente, acordo com energia, sinto-me produtivo ao longo do dia, ou chego ali à hora de almoço e o meu sono começa a ser um pouco mais, o meu cansaço começa a ser um pouco mais comprometedor. Como é que é realmente o meu sono? Isso é algo que nós nos devemos questionar todos os dias quando acordamos. Como é que foi o meu sono? Eu dou-vos aqui o exemplo do Miguel. O Miguel, um jovem da minha consulta, que iniciou o seguimento por insónia, stress, cansaço. Tinha muitas alterações na memória, ele não conseguia aquelas questões da memória recente, ele queria lembrar-se de um nome, queria lembrar-se de algo que tinha ocorrido recentemente e estava com dificuldade. Dificuldade também em ser produtivo, dificuldade em ir trabalhar todos os dias. Era difícil levantar-se com energia e não conseguia concluir o seu MBA porque efetivamente o Miguel estava com imensa dificuldade em produzir e terminar a tese. O Miguel não está só. Qualquer imagem que estão aqui a ver são imagens de doentes meus da consulta, sejam homens, sejam mulheres, mais jovens, menos jovens, pediátricos, e qualquer um de nós pode estar aqui também, porque efetivamente todos nós dormimos e todos nós precisamos necessariamente de dormir. É uma condição inerente a estarmos vivos, à nossa biologia, às nossas células, nós necessitarmos de um sono adequado. E o que é que nós sabemos, e estamos a falar de factos e não mitos, o que é que nós sabemos sobre o sono? Que tem um impacto significativo na mortalidade e nos eventos cardiovasculares, e sem qualquer margem para dúvidas, e aqui eu estou a falar do AVC, do infarto, está associado ao desenvolvimento de doenças crónicas, e aqui nós estamos a falar da hipertensão, da diabetes, por exemplo, da dor crónica, promove obesidade. Estudos mostram de forma inequívoca de que há uma relação direta entre um sono de má qualidade ou de baixas horas, em que a quantidade de sono está comprometida, e o excesso de peso. Diminui a imunidade, e se nós estamos a falar ainda de um processo que realmente nos encontramos pandémico, em que a nossa imunidade é absolutamente necessária para corresponder aos desafios das agressões que o nosso organismo pode ter, o sono comprometido vai diminuir a imunidade. Diminui a capacidade de aprendermos, seja em criança, seja em adulto, diminui e influencia a nossa produtividade e está claramente, estudos mostram, associada a comportamentos de adições e procura de substâncias mais ou menos que nos dão mais ou menos estímulos, substâncias que como o tabaco, como o café, estou a falar apenas das substâncias lícitas e não das ilícitas, mas que são substâncias que nos vão dar mais energia. E estão associados a acidentes, e nós vamos falar um pouco sobre isso também. Eu não resisto a apresentar este estudo. Isto é um estudo que eu apresento sempre porque é um alerta. É um alerta para as nossas crianças, é um alerta para o futuro da nossa sociedade. Este é um estudo que já não é novo, isto é um estudo multicêntrico, realizado em 50 países, com 900 mil crianças incluídas, um endpoint em 2013 e depois em 2016, e aquilo que se verificou, e o objetivo deste estudo foi tentar perceber o impacto do sono na avaliação de matemática, da língua materna e das ciências nestas crianças. Grupos etários da faixa até do primeiro ciclo, depois da faixa dos adolescentes, e o que se chegou à conclusão, e isto é uma conclusão do estudo, é que 69% das crianças dos 9 aos 10 anos e 62% dos adolescentes dos 13 aos 14 anos tiveram resultados adversos na avaliação da matemática, apenas e unicamente exclusivo associada ao sono insuficiente. Ou seja, estas crianças não estão a dormir de forma adequada para ir a uma avaliação a seguir. E o que nós verificamos aqui é que 73% das crianças dos 9 aos 10 anos nos Estados Unidos estavam privadas de sono. Isto deixa-nos verdadeiramente numa situação de reflexão, porque o que é que nós estamos aqui, enquanto pais, enquanto profissionais, enquanto elementos ativos da sociedade, o que é que nós estamos aqui a promover
Qual é o nosso papel no futuro das crianças, das nossas crianças, no futuro da geração que nos vai substituir? E acho que com isto nós podemos refletir e pensar, ok, vale a pena pensar sobre o sono, vale a pena nós perdermos aqui um bocadinho, ou investirmos aqui um bocadinho do nosso tempo a refletir um pouco sobre o que é o sono e a importância que o sono tem nos nossos fenómenos biológicos, no nosso comportamento. Este é o desafio que eu vos deixo, e para nós refletirmos um pouco e falarmos um pouco no final desta apresentação, é o que é para cada um de vós dormir. Qual é o sentimento que têm quando se aproxima a hora de adormecer? É um sentimento de angústia, é um sentimento de receio, mais uma noite em que eu não vou conseguir dormir? Ou é um sentimento, ok, eu vou dormir, sabe-me bem dormir, eu gosto de dormir e vou-me abandonar no sono? É o sono para cada um de vós. E o que é o sono em termos científicos? Como é que nós definimos o sono? Definir o sono não é fácil. Eu trago-vos aqui uma pequena definição da Wikipedia, uma coisa relativamente simples de definição do sono, em que o que se alega é um estado ordinário de consciência complementar ao estado de vigília, em que há um repouso normal, isto é periódico, portanto é cíclico, e caracteriza-se por nós perdermos a percepção daquilo que nos passa à nossa volta. A percepção sensorial, nós vamos ficar menos capazes de perceber sensorialmente o mundo à nossa volta. E temos, obviamente, uma diminuição motora voluntária. É diferente do coma, é um sono. Portanto, é um estado ordinário. É um contínuo, exatamente, biologicamente falando, é como nós passamos do dia para a noite. É um contínuo, nós deixamos o estado de vigília que corresponde ao dia e entramos biologicamente, as nossas células entram num processo que é o processo biológico correspondente ao processo da noite. E entramos no nosso sono. Teorias do sono há muitas, e quando a medicina, quando a ciência tem muitas teorias sobre sono, nós sabemos pouco sobre sono. Eu apresento-vos aqui 4 teorias do sono. A teoria da inatividade é uma teoria do século passado, do final dos anos 50, 60, e é uma teoria, na minha opinião, um pouco desatualizada para os conhecimentos que nós temos atualmente. É uma teoria em que alega que se nós estivermos a dormir vamos ser inativos, e como inativos somos silenciosos e não vamos ser vistos nem presas fáceis para predadores. É uma teoria que eu penso que nos dias de hoje é questionável. Temos a teoria da conservação de energia, que é uma teoria muito interessante. E era uma teoria que estava bastante em voga até ao início dos anos 2000, quando nós começámos a perceber que o nosso cérebro funciona de uma forma um bocadinho diferente. Portanto, como animais homeotérmicos que somos, nós temos que ter a nossa termorregulação, e esta nossa termorregulação é necessária durante o sono. E nós vamos, de alguma forma, poupar energia quando nós temos menos atividade, que é aquela que ocorre durante o sono. Mas se nós olharmos aqui para estas 3 imagens, e estas são imagens de 2003, foi quando nós começámos a usar as imagens de ressonância magnética nuclear em prol do estudo e da investigação do sono. E eu explico aqui, isto é rápido, isto são imagens do nosso cérebro, em que é medido o consumo de açúcar, de glicose, na atividade das células, ou seja, quanto mais as células do cérebro estiverem em atividade, mais consomem açúcar, e a imagem reverte-se em cor de vermelho. Portanto, temos aqui maior consumo, isto são 3 imagens de acordado, e estas 2 imagens aqui em baixo são imagens em sono, em que eu tenho o sono não REM, nós já vamos ver daqui um pouco o que é que corresponde a este sono não REM, e o sono REM corresponde a uma parte do nosso sono, e eu já vou explicar melhor, que corresponde a um rapid eye movements. Quando nós vemos alguém, ou uma criança que está a dormir e tem os olhos a mexer muito e às vezes até faz um pequeno sorriso, está nesta
fase do sono REM, de Rapid Eye Movements. Mas quando nós olhamos aqui para esta imagem de acordado e vamos olhar então, ok, eu tenho aqui o consumo do meu açúcar pelas células do cérebro, da glicose, nós vamos perceber que eu tenho aqui estas áreas do sistema nervoso central em alta e intensa atividade. São estas áreas que estão a vermelho. Mas se eu olhar para estas duas imagens de sono e sono diferente, eu vou perceber que em sono não REM, eu efetivamente tenho um shutdown, eu tenho uma diminuição de todo o processo cerebral, de todo o processo metabólico, é quase tem aqui um reset em termos metabólicos, em termos energéticos, há aqui realmente uma diminuição da atividade celular do sistema nervoso central de uma forma bastante abrangente. Se eu olhar aqui para esta imagem de Rapid Eye Movements, em que eu efetivamente também estou a dormir, eu vou perceber que a atividade cerebral, principalmente durante o Rapid Eye Movements, é quando nós sonhamos, aqueles sonhos em que nós às vezes acordamos e pensamos, eu tive um sonho que pareceu um autêntico vídeo, eu estava num filme. É durante este período do sono, de Rapid Eye Movement, que nós estamos a ter esta intensa atividade cerebral que nos é dada pelo consumo de glicose, portanto de açúcar pelas células do cérebro. E quando nós olhamos para estas imagens, portanto, no início do século, deste século, já dos anos 2000, isto são imagens de 2003, quando nós olhamos para estas imagens, pensamos, bom, se calhar temos que refletir sobre esta teoria da conservação de energia, porque efetivamente há um período do nosso sono em que nós somos muitíssimo mais ativos no nosso consumo energético pelas células do sistema nervoso central do que quando nós estamos em acordado. Isso leva a que a teoria da conservação de energia seja realmente uma realidade, mas não mais do que 20% da conservação de energia que ocorre durante o sono. Mais recentemente, e após isso, nós começámos a perceber que as funções do sono são são bem mais abrangentes e bem mais além daquilo que nós tínhamos expectativa inicialmente. A teoria da reparação. A teoria da reparação é algo que é essencial para o nosso organismo. Não é só durante o sono que nós crescemos, e as crianças crescem durante o sono, é durante o sono que nós libertamos a hormona de crescimento, durante o sono profundo, durante este sono que nós vemos aqui, em que temos aqui este sono não REM, em que temos uma pausa metabólica, uma reparação aqui, é durante este sono profundo que nós libertamos a hormona de crescimento, que na criança faz crescer, no adulto faz cicatrizar, faz reparar os tecidos, permite o equilíbrio metabólico, permite o equilíbrio imunológico e temos esta questão do rejuvenescer e felizmente atualmente pelo crescer que nós vemos do anti-aging, nós temos aqui um olhar cada vez mais atento e cada vez mais preocupado sobre o sono por esta vertente, ou seja, a teoria da reparação permite nós percebermos o que é que acontece aqui durante o sono. Igualmente ocorre, e esta teoria é extremamente interessante, a teoria da plasticidade cerebral, da aprendizagem da memória, nós sabemos que é durante o sono que nós conseguimos consolidar a informação, ou seja, nós aprendemos algo e durante o sono consolidamos a informação para no dia seguinte conseguirmos perceber, conseguirmos detalhar, conseguirmos ir fazer um recall daquilo que aprendemos e termos a consolidação da informação que aprendemos no dia anterior. Isto é válido para crianças, isto é válido para adultos. Se nós não dormirmos, não conseguimos consolidar a informação, não conseguimos aprender. E como é que nós olhamos para o sono? Ok, nós já percebemos como é que o sono, ou a influência, a interação que o sono tem nas várias áreas da nossa vida, na nossa saúde, na nossa maneira de estar perante a vida, no nosso dia-a-dia, com o nosso rendimento, com a nossa performance, com a nossa capacidade de ser produtivos. Como é que nós olhamos para o sono agora? Nós temos que olhar para o sono com estas 3 características: o sono na quantidade, na qualidade, na hora certa do dia. E se eu não tiver um sono na quantidade certa, com a adequada qualidade e a dormir na hora certa do dia, eu vou ter aqui um compromisso e o meu sono pode não ser um sono adequado, pode não ser um sono suficiente.
Quando nós falamos em quantidade, nós sabemos que nós todos, enquanto indivíduos adultos, e vou falar aqui um bocadinho enquanto adulto, nós não dormimos todos as mesmas horas. Nós temos uma média de quantidade de horas de sono que nós podemos efetivamente dormir, em média, são 7 a 9 horas. Sabemos que há pessoas que precisam naturalmente de dormir 5, 6 horas e está tudo certo, e há pessoas que precisam de dormir 10 horas e está tudo certo. Mas uma média, nós precisamos dormir cerca de 7 a 9 horas. Mas quando nós olhamos para a faixa pediátrica, nós vamos perceber que as crianças precisam de dormir mais horas. E nós temos que, enquanto adultos, perceber e permitir no nosso tempo das 24 horas que as crianças tenham a possibilidade e a disponibilidade de dormir o número de horas que as crianças precisam. Nós sabemos aqui, por exemplo, que até 1 ano é normal uma média das crianças necessitarem de dormir 14 a 15 horas. Isto pressupõe 2 cestas, pressupõe obrigatoriamente uma cesta de manhã e uma cesta à tarde, sempre, até haver o sono consolidado da noite. Até aos 3 anos, a criança, em média, precisa dormir 12 a 14 horas, e aqui também pressupõe uma cesta de manhã e uma cesta à tarde, e é absolutamente necessário nós respeitarmos isso. Dos 3 aos 5 anos, isto pressupõe que realmente que haja à mesma um período de noite já consolidado, já estamos a falar de um ritmo circadiano que deve estar suficientemente maturo a partir de 1 ano de idade para que a criança possa ter uma noite tranquila, mas nós temos que perceber que até aos 5 anos, isto é uma média, que há necessidade de uma cesta a seguir ao almoço. A criança, para dormir 12 horas, e se tem que levantar às 7 da manhã, ela não vai deitar-se às 7 da tarde, porque isso vai alterar a rotina da família. Portanto, é importante que estas crianças tenham o tempo para dormir uma pequena cesta a seguir ao almoço. Até aos 12 anos, 10, 12 horas, 10, 11 horas, e assim, os adolescentes, eu não vejo os adolescentes a dormirem 8 a 10 horas por noite. Cada vez menos eu vejo os adolescentes a dormir, cada vez mais eu vejo os adolescentes em privação crónica de sono. E nós já vamos ver qual é o impacto que nós temos quando estamos em privação crónica de sono. O que é que nós sabemos? Biologicamente, o sono corresponde a 1/3 das nossas vidas. E se a nossa biologia nos coloca a dormir 1/3 das nossas vidas, é porque nós efetivamente precisamos de dormir para estarmos bem. Quando nós falamos em quantidade do sono, são as horas de dormir, mas quando nós falamos em qualidade do sono, corresponde a: será que aquelas horas de sono que eu durmo em qualidade? Será que eu estou a dormir as minhas 8 horas, as minhas 7 horas, as minhas 9 horas, que são as horas que eu realmente preciso dormir, mas eu acordo bem, ou acordo cansado, ou ressonei a noite toda, ou andei com agitação muito grande durante a noite, em que eu tenho pernas inquietas? Ou seja, durante o tempo que eu durmo, como é que é a qualidade do meu sono? É um sono tranquilo ou um sono agitado? É um sono que me permite acordar de manhã e dizer: acordei para a vida, acordei, renasci de novo, porque tive um sono muito reparador? Ou quando a pessoa acorda, e é muito frequente eu ouvir isso: eu acordei mais cansado do que quando ontem me deitei. Eu parece que levei uma tareia durante o tempo que eu estive a dormir. Isto leva-nos, ou deve-nos levar, a perceber ou a investigar a qualidade do sono. Estas são as alturas em que termos quem dorme ao lado é de uma ajuda muito grande. Porque quem dorme ao lado pode perceber se a pessoa ressona, pode perceber se o sono é muito agitado, pode perceber se fala durante o sono, pode perceber as perturbações que podem ocorrer durante o sono e que nos são muito importantes para perceber e investigar a qualidade do sono de cada um de nós. Porquê é que nós dormimos à noite? Ou seja, a hora certa do dia. O que é que nos leva a dormir à noite? Porquê é que nós não dormimos frequentemente durante o dia? Há quem durma, mas aí temos uma perturbação de sono, mas de forma normal, porquê é que biologicamente nós estamos preparados para dormir durante a noite? Esta resposta vem-nos aqui destes sistemas circadianos e homeostáticos, e eu explico, e é fácil de perceber, em que esta linha vermelhinha que nós temos aqui é uma linha que acompanha e é
traduz a melatonina em circulação. Nós sabemos que a melatonina é a hormona que nos vai dar o estímulo, o trigger para nós adormecermos. E nós vamos ver aqui que estamos num período da noite, nós vamos ver aqui a melatonina a diminuir à medida que a noite avança e que o dia começa. E depois vejam aqui, obviamente que depois durante o período da manhã nós vamos ter um mínimo de melatonina, nós já não vamos estar com sono. E vejam aqui, nós temos um pico de melatonina a seguir entre o meio-dia e as 2, que corresponde à necessidade da sesta. Necessidade da sesta quando? Agora vejam aqui, esta barra azul traduz o cansaço das nossas células, traduz a acumulação de substâncias a nível do meio intercelular, que é a acetilcolina, e que nos leva de alguma forma a expressar biologicamente a necessidade de nós repararmos. Se eu tiver, e nós vemos aqui o nosso cansaço das células a diminuir à medida que a melatonina também diminui, nós vamos ver aqui as nossas células a ficarem reparadas. Se eu tiver aqui uma interseção entre o meu cansaço das células, como eu tenho aqui, que é o que nos dá o sono durante a noite, se eu tiver aqui, eu vou ter a necessidade de dormir a sesta, que ocorre com as crianças e ocorre também com os adultos que durmam mal, ou que durmam pouco, ou que durmam fora de horas. Muito frequentemente nós podemos ter aqui, efetivamente, uma necessidade de dormir aqui a sesta e que nos é dada aqui pela nossa melatonina em circulação. Depois, ao longo da tarde e quando começa o anoitecer, nós vamos perceber aqui que vamos ter uma interseção entre a subida da melatonina e vamos ter aqui, de alguma forma, também a interseção com o nosso cansaço das células. E é este estímulo que nos leva a adormecer. O que é que eu tenho aqui? Porquê é que eu adormeço? O que é que nos leva a produzir a melatonina? Tem muito a ver com as nossas células da retina, ou seja, eu tenho umas células particulares da retina, gangliónicas, que são sensíveis ao comprimento de onda. E durante o dia, as células que recebem comprimento de onda do foro azul, portanto, o comprimento de onda dos 470 nanómetros, vão ser estimuladas aqui por esta radiação luminosa e as células que vão transmitir aos núcleos da base, aos núcleos do sistema nervoso central, nomeadamente ao hipotálamo, vamos dizer que é dia, não vai haver síntese nem libertação de melatonina. Quando começa o anoitecer, e nós vamos ver aqui as diferentes gradações, os diferentes comprimentos de onda que correspondem ao anoitecer, nós quando começamos a diminuir a intensidade, o comprimento de onda que vai incidir nas células da nossa retina, o trigger, é esta informação que nós vamos transmitir às nossas células do sistema nervoso central, nomeadamente aqui ao núcleo supraquiasmático do hipotálamo, e isto vai nos dar a informação de que está na hora de iniciar a libertação de melatonina. E isto nos leva a adormecer. Portanto, a libertação de melatonina, que quando conjugada com o nosso cansaço celular, nos leva ao adormecer. Ora, nós não somos todos iguais. Curiosamente, nós percebemos, quando olhamos para o lado, nós percebemos que há pessoas que naturalmente são notívagas e há pessoas que naturalmente são madrugadoras. Há pessoas que naturalmente adormecem mais tarde, têm facilidade em trabalhar pela noite fora e há pessoas que têm muita facilidade em acordar de manhã, mas se lhes pedirem para trabalharem durante a noite é um problema. Isto tem a ver com a velocidade a que a nossa melatonina depois é sintetizada e libertada. Isto leva-nos aqui a nós percebermos que nós temos ritmos circadianos diferentes, mas que não somos só nós a ter ritmos circadianos diferentes. Nós vamos perceber que tudo no nosso organismo, todas as nossas células, todas as nossas funções têm um ritmo circadiano. Nós somos seres que derivamos de seres unicelulares que foram expostos sempre na ação do sol e do dia e da noite e do dia. E quando nós olhamos para o nosso ritmo circadiano, nós começamos a perceber efetivamente a diferença
do nosso comportamento, do nosso organismo, da nossa maneira de estar no nosso dia-a-dia ao longo das horas do nosso dia. Nós vamos perceber que nós temos um pico de pressão arterial de volta do início do dia, por volta das 6 e pouco da manhã. E nós também sabemos, em termos médicos, que é a altura do dia em que nós temos mais AVCs e mais infartos. Há um pico de AVCs e de infartos que corresponde ao pico de libertação de cortisol com o aumento desta pressão arterial. É o amanhecer. E quando amanhece, nós vamos parar a secreção de melatonina. E vejam aqui uma questão muito curiosa em termos de ritmo circadiano. Quando eu paro a secreção de melatonina no nosso organismo, vai haver o início dos movimentos do intestino e de todo o tubo digestivo. Ou seja, vamos olhar aqui exatamente para o lado oposto. Se olharmos para o outro lado, quando se inicia a secreção de melatonina, todo o sistema digestivo, todo o intestino, e porque nós temos receptores de melatonina ao longo do nosso tubo digestivo, há uma informação central, portanto, pela libertação de melatonina, para inibir e suprimir todo o trato digestivo. O que é que nos leva aqui, quando olhamos aqui para o ritmo circadiano, numa forma um bocadinho mais abrangente, o que é que nos leva aqui a pensar? Ok, então, aquela refeição que nós fazemos antes de dormir, é adequada ou não é adequada? Aquela refeição do leite com as bolachinhas, ou seja do que for, que nós fazemos na ceia, é adequada ou não é adequada? Se nós olharmos em termos de ritmo circadiano, tudo aquilo que nós possamos comer depois do início da secreção e libertação de melatonina, provavelmente não é adequado, porque eu vou estar a exigir das minhas células do sistema digestivo, seja o estômago, seja o fígado, o pâncreas, seja o intestino delgado, seja o intestino grosso, seja o que for, aquilo que vai acontecer é que eu vou estar numa contradição de informação. Eu tenho um intestino suprimido centralmente, em que eu estou a obrigá-lo a trabalhar porque vou fazer a última refeição pelo dia ou porque vou comer durante a noite, quando eu tenho o meu organismo todo preparado para estar em pausa. Em pausa porquê? Porque se eu vou dormir eu não vou comer. Não faz sentido eu estar aqui a exigir trabalhar no meu tubo digestivo. Se eu vou dormir eu não vou comer. E em termos biológicos nós somos efetivamente, de alguma forma, poupadores de energia. Portanto, se eu vou dormir, eu não vou comer. Portanto, vejam, quando nós olhamos de forma mais abrangente e mais sistémica para os nossos ritmos circadianos, nós vamos perceber, e estudos mostram-nos, que nós, quando comemos durante a noite, temos muito mais tendência, por exemplo, a desenvolver obesidade e diabetes, por exemplo. Mas não é só a nível do tubo digestivo que nós vamos ter esta diferença circadiana. Nós olhamos, por exemplo, para o pico de alerta, nós olhamos para o período de melhor coordenação, de maior reação, da maior eficiência cardiovascular e da força muscular, para a temperatura, e nós sabemos que ao final do dia nós temos sempre uma temperatura corporal mais baixa, mais alta, que depois temos a meio da noite, no pico já da transição da noite, uma temperatura corporal mais baixa. Ou seja, tudo à nossa volta é regido pelo ritmo circadiano. Mas o nosso ritmo circadiano não é todo igual de pessoa para pessoa. Nós temos que nos conhecer muito bem e perceber qual é a nossa hora certa do dia. E este gráfico mostra-nos aqui uma coisa muito curiosa. Nós vamos ter esta curva que nós temos aqui a preto, em que mostra que nós vamos ter 60% da população que se deita entre as 11 e a meia-noite e que acorda naturalmente entre as 7 e as 8 da manhã, 60% da população. Mas vamos ter aqui cerca de 15% da população que se deita naturalmente mais cedo, são os 15% que são os early type, ou que são os madrugadores, que são aquelas pessoas que efetivamente deitam-se cedo, mas ali às 5, 6 da manhã estão perfeitamente bem para trabalhar e bem, sem risco. E temos 15% da população que são os noctívagos, são aquelas pessoas que antes das 2, 3, 4 da manhã não conseguem dormir, são aquelas pessoas que levam muito mais tempo a libertar a melatonina, são aquelas pessoas que realmente, mesmo com o estímulo da noite no mesmo período, levam mais tempo, as suas células são mais morosas até fazer este processo de libertação de melatonina.
e quando ela chega realmente em circulação e que nos permite fazer o trigger para dormir, então sim, vamos ver que são pessoas mais noctímicas. São aquelas pessoas que trabalham bem durante a noite, são aquelas pessoas que procuram a calma da noite para conseguir render e rentabilizar o seu dia-a-dia. São 15% também da população. E vamos ver que 15% madrugadores, 15% mais noctívagos, nos vai fazer sentido daqui para a frente. Impacto. Qual é o impacto do sono? Ou seja, eu já sei o que é o sono, mais ou menos. Nós não sabemos tudo, como é óbvio. Sabemos que precisamos dormir em quantidade, em qualidade, na hora certa do dia, mas qual é o impacto do sono quando, efetivamente, nós percebemos que não estamos a dormir de forma adequada ou, às vezes, não estamos a dormir de forma adequada e não percebemos porquê? Hipersonolência e fadiga crónica são das duas queixas principais. A pessoa está sonolenta durante o dia, é muito mais frequente no género masculino, mas não é exclusivo, enquanto a mulher apresenta mais frequentemente o estado de fadiga. Acorda cansada, acorda exausta, acorda com dificuldade em processar o dia, mas arrasta-se, mas vai continuando mas está no estado de fadiga. Seja por privação crónica de sono, seja porque há os trabalhos por turnos, seja esta questão dos jovens e do jet lag social e este impacto que os ecrãs têm no nosso sono. Podemos ter, obviamente, perturbações do sono, perturbações médicas, psiquiátricas e estados de inflamação sistémica que são cada vez mais frequentes e cada vez mais disruptivos para a nossa saúde e para o nosso sono. Sequências do sono, ou seja, eu estou a dormir mal, de forma insuficiente, seja de que maneira for, seja porque eu não durmo as horas adequadas, seja porque eu efetivamente durmo numa má qualidade, seja porque eu durmo fora de horas, eu vou ter consequências no meu organismo. Consequências biológicas, fisiológicas, consequências no comportamento e no meu humor. Em termos fisiológicos, eu vou ter baixas de oxigênio, o meu oxigênio vai estar mais baixo, eu vou ter uma resistência periférica à insulina, que não é mais nem menos do que uma pré-diabetes. Vai haver alterações da minha atividade simpática. O que isto quer dizer? Vai haver alterações do meu sistema nervoso autonómico, em que eu vou estar sempre, o meu organismo vai estar sempre em alerta, vai estar sempre a ser estimulado em termos de adrenalina, em termos de noradrenalina, em termos de cortisol, para conseguir responder à falta de reparação que nós temos durante a noite. Isto gera, obviamente, estados de hipertensão, gera disritmias, aumenta da sensibilidade à dor, que é absolutamente crítica. A dor crónica tem muito a ver com alterações do sono associadas e diminuição da produção de anticorpos. Em termos comportamentais, nós já vimos a hipersonolência e a fadiga. Vamos ter também alterações da coordenação psicomotora, acidentes cada vez mais marcantes e que cada vez nós temos consciência do que os causa, e nós já vamos falar um pouco sobre isso. Menor produtividade, menor qualidade de vida, déficit de memória e de aprendizagem, já percebemos também, quer em crianças, quer em adultos. Procura de estimulantes lícitos ou menos lícitos, mas é frequentíssimo a procura de estimulantes em quem realmente tem um sono insuficiente crónico. A interação com o álcool é muito particular e já vamos detalhar um pouco isto. Mas a pessoa tem mau humor, e sim, eu sou muito sensível à perda do sono, muitíssimo sensível, e costumo dizer que quando eu durmo mal, no dia seguinte eu não me aturo a mim, eu tenho dificuldade em ser tolerante comigo, quanto mais aos outros. Portanto, é difícil efetivamente nós estarmos de bom humor, termos um bom discernimento moral, e obviamente que isto leva-nos a comportamentos de risco e nós não podemos fazer um diagnóstico de perturbação de hiperatividade com déficit de atenção sem olharmos para o sono. Ponto. Porque o sono simula esta hiperatividade, porque vamos ter uma atividade simpática com o eixo do cortisol sempre ativado também, e isto leva-nos a um diagnóstico diferencial em termos de comportamento com esta perturbação da hiperatividade com déficit de atenção. E o que é que nós vamos ter aqui? Vamos pensar as consequências. E vejam aqui, quando nós olhamos para uma pessoa, nós percebemos
quando nós temos uma noite de perda, ou seja, eu faço uma direta, nós vamos ter cansaço. E o cansaço reverte-se aqui por um olho mais inflamado, com umas olheiras, com uma diminuição do sulco nasogeniano, mas se eu tiver várias noites em que eu estou com o sono comprometido, eu vou ter fisicamente um compromisso muito mais marcado de todos estes sinais de inflamação e de cansaço, de edema, porque aqui quase que não vemos o sulco nasogeniano. O que é que nos leva depois a perceber em termos de comportamento ou de sintomas mais específicos? Confusão mental, raciocínio lentificado. A pessoa pensa o que é que eu queria mesmo dizer, onde é que eu ia mesmo. Coordenação motora francamente mais lentificada, problemas de memória, irritabilidade, a pessoa está intolerante, aumento ou diminuição da pressão arterial, isto depende muito da pessoa. Pode haver situações de alucinação e delírio. Obviamente já falámos aqui da diminuição da imunidade, acidentes de viação, dor e contratura muscular. Cá está, nós vamos ter aqui um quadro de dor que começa aqui e dificuldade de discernir, de julgar as situações nas quais nós estamos envolvidos. E aquilo que acontece quando nós temos uma privação crónica de sono, ou seja, nós todas as noites vamos dormir apenas parcialmente, nós vamos acumular uma série de alterações biológicas que nos levam a uma correlação, uma associação aqui de doenças e perturbações que nós temos, desde a obesidade, a hipertensão, a AVC, as doenças cardiovasculares, a diabetes tipo 2, as infecções, e já percebemos porquê, que realmente a produção de anticorpos está comprometida, alterações no nosso humor, com depressão e distimia, perturbações da ansiedade, isto é algo que eu vejo cada vez mais, com agressividade, irritabilidade, intolerância perante o próximo. Situações de psicose, disfunção sexual é muitíssimo frequente, principalmente no homem. Dor crónica, perda de massa muscular, aqui já não temos tanta contratura, mas começa a haver perda da massa muscular, visão dupla. Nas crianças e nos adolescentes nós temos que perceber que baixa estatura, aquelas crianças que não crescem, que são pequeninas, nós temos que ir olhar para o sono. E olhar para o sono porquê? Porque é durante a fase profunda do sono que as crianças às vezes podem não atingir porque podem ter um sono perturbado, com uma má qualidade, em que vai haver a produção de hormona de crescimento. Essa mesma hormona de crescimento em adultos vai ajudar à regeneração dos tecidos e quando eu tenho realmente uma privação crónica de sono, porque não me permite dormir nas 24 horas, as horas que eu preciso dormir, vai haver e está associado um envelhecimento precoce, que é algo que nós sabemos que está com uma correlação direta. Eu não resisto em trazer isto são estudos dos Estados Unidos, mas que são extremamente impactantes. Quando eu tenho privação crónica em adolescentes, há um rol de comportamentos que nós, quando ligamos as notícias e ouvimos o que se passa no mundo fora, nós percebemos que o sono pode estar aqui implicado. Desde a ansiedade, depressão, frustração daquelas crianças, estes adolescentes que rapidamente estão frustrados, que não têm capacidade de tolerância, que são irritados, não têm motivação, têm baixas capacidades organizacionais, baixa atenção, muito distraídos, tudo isto nós sabemos que está associado a um sono com com um sono insuficiente, seja por horas, seja por qualidade. E depois o que é que nos leva ao comportamento perante terceiros e perante a sociedade? Isto são estudos dos Estados Unidos, aquilo que nós vamos ver realmente é uma obesidade marcada e nós vemos isso frequentemente, mas depois também vamos ver que há más respostas em termos de consumos de tabaco, de álcool, de ideação e tentativa de suicídio, de agressão, quer em termos de agressão física por procura de brigas, de conflito, como, obviamente, isto sendo um estudo dos Estados Unidos, vejam aqui que eles chegaram à conclusão que 75% dos adolescentes que andavam armados efetivamente estavam privados de sono. Isto leva-nos a perceber o impacto que é muito para além das 8 a 10 horas que eles precisam de dormir. Estudos mais recentes e menos recentes mostram-nos aqui que se eu durmo pouco, eu morro mais. Ponto.
Este é um estudo de 1964, que depois é corroborado por este estudo de 2017, portanto, em que nós sabemos que se eu durmo as minhas 7, 8 horas, aqui estão, eu vou ter o mínimo de causa de mortalidade por todas, seja de qual for a causa. Portanto, e o mesmo acontece aqui. Agora, se eu durmo pouco ou se eu durmo excessivamente muito, eu vou morrer mais. Então, há esta correlação entre a duração do sono e a mortalidade, independentemente da causa de mortalidade. O mesmo acontece para as doenças crónicas. Se eu durmo pouco, eu vou ter mais tendência para o peso, e aqui nós vemos aqui este estudo na privação de sono na criança e obesidade. Esta é uma meta-análise muito interessante, mas que depois, quando isto continua pela vida adulta, nós vamos perceber que a obesidade e todas as alterações fisiológicas que decorrem da obesidade, das alterações do metabolismo dos hidratos de carbono e por aí fora, vai levar aquilo que nós chamamos a um síndrome metabólico, muitas vezes, síndrome metabólico que não é mais nem menos do que uma obesidade, uma hipertensão, uma dislipidemia, ou seja, um colesterol alterado. E uma tendência para a hipercoagulabilidade, ou seja, nós vamos ter tendência para fazer AVCs e infartos com mais frequência, e nós vamos perceber que há uma correlação também entre a duração do sono e o síndrome metabólico. Se eu dormir menos, eu vou ter mais síndrome metabólico; se eu dormir excessivamente, eu também vou ter uma maior tendência para síndrome metabólico. O mesmo acontece para a insónia. Insónia, aqui, a dificuldade em dormir, quer em iniciar o sono, quer depois, se eu acordar à meia-da-noite e ter dificuldade em continuar o sono, em retomar o sono, nós vamos perceber que as pessoas que não têm insónia nunca, ou esporadicamente têm uma insónia, porque eu tenho uma preocupação e vou ter uma noite em que eu vou ficar a pensar e vou estar preocupada, não há relação significativa na mortalidade entre uma não haver insónia ou uma insónia intermitente esporádica. Quando nós olhamos aqui para uma insónia persistente, é aquela pessoa que todas as noites dorme muito menos horas porque não consegue dormir, tem um quadro de insónia, nós vamos perceber que ao fim de cerca de 8, 10 anos de insónia, nós vamos começar a ter uma maior mortalidade de todas as causas. E nós sabemos qual é o porquê. O que é que está na origem disto? Está na origem disto todo o sistema de alerta ativo, seja pelo sistema nervoso autonómico simpático, seja o sistema de inflamação, seja pelo nosso eixo em termos de cortisol, da hipófise suprarrenal, em que nós vamos ter uma alteração no nosso cortisol, ou seja, nós vamos estar sempre em estado de alerta. E este estado de alerta desgasta-nos, é um stress oxidativo que nos perturba o nosso funcionamento do nosso organismo. Quando nós falamos aqui, dormir na hora certa do dia. No dormir na hora certa do dia, obviamente que é altamente disruptivo quando nós temos trabalho por turnos. E nós sabemos, quando nós falamos em trabalhos por turnos, as consequências de trabalhar anos por turnos. Consequências em termos cardiovasculares, doença coronária, infartos, infecções, já estamos a falar delas desde o princípio, síndrome metabólico também está presente, tumor da mama também está presente, e depois aqui outra sintomatologia que nós vamos ter também. Alterações psicológicas começam nos primeiros 2 anos a seguir ao início do trabalho por turnos, doença crónica ao fim de 4 anos a trabalhar por turnos, o tabagismo, vejam aqui os 45% de quem trabalha por turnos versus 27% de quem não trabalha por turnos, substâncias psicoativas, estimulantes, mais lícitas ou menos lícitas também temos aqui, e os acidentes de regresso a casa. Mas agora vejam aqui uma coisa muito curiosa. Lembram-se que eu falei há pouco sobre cada um de nós, termos ritmos circadianos diferentes. Há pessoas mais madrugadoras, há pessoas mais notívagas. E vejam aqui algo muito curioso. Quando nós olhamos para aquelas 3 curvas em que eu falei de que 60% da população efetivamente se deitava entre as 11 e a meia-noite e se levantava entre as 7 e as 8, mas havia cerca de 15% da população que era francamente mais madrugadora, que se deitava mais cedo e acordava mais cedo, e havia 15% da população que era francamente mais notívaga e que se
permitisse, obviamente, deitar-se 3, 4 da manhã, às vezes 5 da manhã, sem problema, mas que naturalmente iria acordar, dormindo as suas 8 horas, 10, 11 ao meio-dia. Vejam aqui que nós temos 30% da população mundial a trabalhar por turnos. Se nós equacionássemos em termos de sociedades, em termos de corporativos, se nós percebêssemos que além dos hard skills e soft skills, nós percebêssemos também a cronobiologia ou o ritmo circadiano de cada um de nós íamos perceber que temos na nossa população pessoas que naturalmente estão a trabalhar às 5 da manhã sem erro e sem desgaste e sem disrupção para a sociedade, já vamos ver como, e para o seu sistema metabólico, ou para a sua saúde, e temos 15% da população que está preparada para trabalhar a noite toda. O que não é execuível é os trabalhos irregulares e rotativos que são altamente disruptivos para o ritmo circadiano. Mas se nós tivermos em conta o ritmo circadiano de cada um de nós vamos efetivamente ter, biologicamente falando, as condições necessárias para que haja pessoas que estão preparadas para trabalhar mais no período da manhã ou começar na madrugada e pessoas que estão preparadas para terminar na madrugada. E porquê que eu falo isto? Porque nós sabemos o impacto de noites desadequadas para os acidentes a nível geral. Isto são estudos que foram feitos, isto são relatórios que estão publicados e Chernobyl é uma consequência de uma privação de sono. Space Shuttle é uma consequência de uma privação de sono. O Prestige na Costa Galega é uma consequência da privação de sono. Fukushima é uma consequência da privação de sono. E estes são apenas 4 exemplos de centenas deles que ocorrem diariamente. Para não falar destes em que nós vemos carros despistados, sem razão aparente, exceto um provável adormecer ao volante. E nós percebemos que o adormecer ao volante ocorre principalmente durante a madrugada, com acidentes cada vez mais, com acidentes graves e habitualmente fatais. E porquê que é na madrugada? E esta correlação, e nós já estamos quase a terminar, esta correlação entre o álcool e a privação de sono. Isto é um estudo que eu não resisto a trazer porque é extremamente elucidativo. É um estudo de 1994, portanto é um estudo já que não é recente, mas é um estudo feito em laboratório com condução simulada, em que eles pegaram 2 grupos de indivíduos, um grupo de indivíduos que dormiu 4 horas apenas e dormiu 4 horas, e o outro grupo de indivíduos que dormiu as suas 8 horas habituais. Em cada um destes grupos foi dividido ao meio. O grupo que dormiu 4 horas foi dividido ao meio, como eu já disse, em que metade bebeu um placebo e a outra metade bebeu uma quantidade de álcool suficiente para ter uma alcoolemia legal em circulação. E o mesmo aconteceu com o grupo das 8 horas. Metade ingeriu uma bebida que era o placebo e a outra metade ingeriu a mesma bebida de álcool, uma quantidade pequena de álcool, e foram todos fazer condução simulada em laboratório. E aquilo que se verificou é que no grupo que apenas tinha dormido as 4 horas, os erros de condução graves foram 15 vezes mais do que aquele grupo que bebeu a mesma quantidade de álcool, mas que tinha dormido as 8 horas. Ou seja, há aqui uma potenciação entre privação de sono e álcool. E isso explica-nos porque é que os acidentes fatais ocorrem preferencialmente durante o período da noite. Porque há esta associação, esta correlação, esta potenciação entre a privação de sono e o consumo de álcool e a condução. Se eu não vos convenci até agora da importância do sono, podemos falar em números. Estudos económicos estão feitos, não são
não são recentes, há estudos desde o início do século XXI, em que mostra, nomeadamente este estudo australiano, em que mostra o impacto das perturbações do sono no custo da sociedade, seja por produtividade, seja por morte prematura, seja pelas perturbações do sono per si, seja por acidentes de trabalho ou acidentes de viação. Este é um estudo de 2004, publicado em 2006, mas mais recentemente nós vamos ver o impacto, isto mais de forma generalizada, o impacto que em 2016 foi publicado a nível do produto interno bruto que o sono insuficiente tem para a perda da produtividade. E vejam no Canadá, vejam nos Estados Unidos, vejam no Reino Unido, na Alemanha, no Japão, e isto só para citar alguns exemplos, porque este artigo está disponível na internet se quiserem ver. E voltamos aqui ao Miguel. Miguel, nós começámos com o Miguel. O Miguel atualmente tem um pouco mais de anos de quando nós começámos o seguimento por insónia, por stress, por cansaço. O Miguel não conseguia ter capacidade de terminar o seu MBA, não conseguia ser produtivo, não conseguia trabalhar. E o que é certo é que o Miguel tinha bastantes coisas no seu sono. O Miguel tinha efetivamente uma apneia de sono, cujo exame nós podemos ver aqui. Portanto, o Miguel, apesar de ser um jovem muito magro, nós temos que desmistificar esta questão de que a apneia de sono só ocorre a pessoas com excesso de peso e obesidade. Não é. Portanto, o Miguel era extremamente magro, tinha um pescoço muito longo e o Miguel tinha uma apneia de sono grave, moderada e francamente grave quando dormia de barriga para cima, e nós vemos aqui o exame do Miguel. Mas o Miguel não tinha só a apneia de sono, o Miguel tinha tudo. Tinha péssimas higienes de sono, porque ele trabalhava de noite, tentava não dormir de dia, mas depois não apanhava sol, ou seja, o Miguel levantava-se, punha-se em frente ao computador e estava sempre numa informação do cérebro em que ele não sabia se era dia, se era noite. Portanto, havia alterações de ritmo circadiano francas. Nós tivemos que fazer um aumento da exposição à luz. Eu tive que explicar ao Miguel que precisava de dormir se ele queria efetivamente ser produtivo, porque não dormir, eu vou trabalhar esta noite, eu vou fazer uma direta para conseguir render mais, isto é algo que não acontece e de forma crónica muito menos. Associado a uma perturbação do sono em termos de qualidade pela apneia de sono, aquilo que acontecia é que o Miguel efetivamente estava francamente com um sono imensamente insuficiente. Após controlarmos estas questões todas, nomeadamente controlar a pressão arterial, controlar a apneia de sono com o ventilador, o Miguel conseguiu terminar o seu MBA em 2 meses. Nós vamos perceber assim, e efetivamente já estamos a terminar, que o sono tem inter-relações com tudo, com todos os nossos sistemas, com todo o nosso organismo. E quando nós temos uma solução, nós percebemos que o problema pode ser resolvido de forma adequada. E o que é que eu vos posso deixar aqui? Algumas dicas que é importante perceber sobre o sono, depois de nós vermos aqui o impacto que o sono tem na vida, na saúde, na nossa doença per si, no nosso desempenho, que é importante manter horários de sono consistentes, que é importante respeitar as necessidades de sono individuais diárias, seja para mim, por exemplo, enquanto adulto, seja para as nossas crianças. As nossas crianças devem ter a possibilidade de dormir as horas que precisam. É preciso identificar e corrigir as alterações que possam haver na qualidade do sono, seja por apneia de sono, seja por ressonar, seja por pernas inquietas. E é preciso respeitar o ritmo circadiano individual, porque se eu tenho uma pessoa que é naturalmente notívaga, é importante que essa pessoa possa manter, em termos laborais, este seu ritmo circadiano, ou seja, deitar-se mais tarde, levantar-se também um pouco mais tarde. Porque se eu tenho um notívago que se deita mais tarde, naturalmente porque não tem sono para se deitar mais cedo, e se começa a levantar sempre cedo porque tem que ir trabalhar, seja, ou tem que ir para a escola, aquilo que vai acontecer é que eu vou ter um indivíduo que vai estar sempre privado de sono, mais ou menor.
nós vamos perceber que, apesar de sermos todos iguais, nós somos todos diferentes, todos importantes e somos todos necessários para compreender aquilo que nós podemos fazer em prol da nossa sociedade. Realmente, o sono é muito mais do que dormir. E pronto, eu fico agora disponível para alguma questão que possa haver. Muito obrigada, doutora Sandra. Não sei se aqui os presentes, se alguém quer fazer alguma pergunta. Muito obrigado pela sua apresentação, que foi abrangente e clara. Eu queria lhe perguntar se na bioquímica da indução e da indução do sono natural, se é só a melatonina que está implicada ou se há outras hormonas ou neurotransmissores, provavelmente haverá. Eu estava a pensar nas pessoas que vivem a norte do Círculo Polar Ártico, por exemplo, sem pensar no recurso à tecnologia da luz ou das cortinas. Não, há outros neurotransmissores. Nós sabemos que o GABA também é algo que está muito implicado. Nós sabemos que o cortisol também está, portanto, não é só a melatonina, efetivamente, mas há outros neurotransmissores. Mas quando nós falamos no exemplo que deu, nós vamos perceber que quem está muito a norte tem uma sensibilidade à luz em termos de retina, portanto, há uma diferenciação em que os leva a fazer uma libertação de melatonina mesmo com muito pouca luz. Portanto, há uma evolução positiva. Isso é interessante porque me leva a perguntar realmente por causa das frequências da luz. Nós hoje estamos muito mais sujeitos à luz artificial, desde manhã até à noite, geralmente luz branca, que causa fadiga ocular, em contraste com a luz amarela, se pudesse comentar isto. E por último, porque eu não quero monopolizar aqui as conversas, o papel do sonho e do pesadelo na qualidade do sono. Ainda bem que fez essa questão, porque essa questão é absolutamente crucial. A intensidade da luz, eu falei um pouco da intensidade do comprimento de onda, não é? Portanto, a radiação do comprimento de onda. Quando nós temos luz branca fluorescente, com uma radiação azul muito, muito presente, dos 470 nanómetros, nós vamos estar a informar o nosso cérebro de que é dia, seja com luz solar, seja com luz artificial. E isso leva-nos a shiftar o sono, ou seja, nós vamos ter menos produção de melatonina, ou vamos adiar a libertação da produção de melatonina, e isso vai nos levar a prolongar o início do sono. E isso é uma das razões, o uso dos ecrãs, o uso de tudo o que é luz artificial, dispositivos eletrónicos que nos vão impactar o nosso sono pelo shift da libertação, da síntese e libertação de melatonina. E isso é aquilo que está na origem daquilo que nós chamamos neste momento do jet lag social, em que nós vamos estar quase que sujeitos artificialmente a fusos horários diferentes, sem sair do sofá ou sem sair da cadeira, porque estamos sujeitos a luzes artificiais em horas que não devíamos ter. Se nós tivermos consciência disto, devemos, durante o período que antecede o adormecer, leia-se uma hora antes, começar a desligar tudo o que seja ecrãs, começar a pôr luzes amarelas, luzes laranjas, inclusive, começar quase que a simular o pôr do sol, aquela radiação mais tenue, mais amarelada, mais laranja, até mais avermelhada, para que nos dê esta informação ao cérebro do processo fisiológico que está por trás e que nos leva ao adormecer. Isto é absolutamente crítico. Bom, mudando, eu não falei da parte dos sonhos nem dos pesadelos, é assim, o pesadelo, nós todos dormimos e nós todos sonhamos, e o sonho é constante em todas as fases do nosso sono, porque há vários estudos que mostram que quando a pessoa é acordada em várias fases do sono, essa pessoa lembra-se no momento em que está a acordar que estava a sonhar e imediatamente a seguir esquece. Portanto, o sonho faz parte.
O pesadelo é altamente disruptivo. Portanto, nós temos que perceber, portanto, isto entra num mundo da perturbação do sono, que são as parassónias, e nós temos que perceber, para cada pessoa, o quão disruptivo os pesadelos ou os sonhos podem ser. Da minha experiência, é muito frequente, eu quando controlo a qualidade do sono, por exemplo, numa perturbação respiratória do sono, porque uma pessoa tem uma apneia de sono, quando essa apneia de sono é controlada, os pesadelos, na maior parte das vezes, são minimizados ou desaparecem por completo. Por exemplo, há algo que leva a um sono que é vivido de forma perturbada quando a nossa qualidade do sono tem estas alterações em termos de fenómenos oxidativos muito disruptivos para o nosso organismo. Os meus parabéns à senhora doutora e pergunto o seguinte: o tempo de exposição à luz do sol é relevante, é um bom contributo para o sono? Outra questão simples. Perguntar, a posição do nosso corpo na cama é relevante para o sono? É só isso. As duas perguntas são sim. É assim, era muito importante que nós, quando acordássemos, tivéssemos uma exposição à luz solar. Ponto. E estávamos logo aquela informação ao nosso cérebro de que é dia e vamos acordar. E quando nós nos levantamos e continuamos debaixo de portas em que nós não nos expomos à luz solar, é altamente disruptivo e com o tempo pode ser suficientemente disruptivo para o cérebro não perceber o que é um ritmo circadiano consistente e a pessoa começar a dormir a meio do dia, a meio da noite. Não, é francamente disruptivo, porque o sol dá-nos a sincronização biológica do nosso ritmo circadiano. Nós precisamos da luz solar, ponto. Há várias experiências, isto levava-nos muito longe, em que pessoas foram colocadas em grutas sem qualquer acesso à luz solar e foram feitas experiências de perceber como é que o ritmo de sono dessas pessoas se comportava. E ele é todo alterado. Há outros sincronizadores do ritmo circadiano, nomeadamente as refeições e os hábitos que nós possamos ter àquela hora e que nos dá a informação, mas a luz solar, efetivamente, é aquela que é mais necessária para sincronizar o nosso ritmo circadiano. Em relação à posição de dormir, é assim, a nossa posição de dormir deve ser aquela que nos é mais confortável, não é? No entanto, é muito frequente quando nós temos uma perturbação respiratória do sono, nomeadamente uma apneia de sono, que é mais relevante quando nós dormirmos de barriga para cima, que o meu sono vai ser francamente alterado quando eu durmo de barriga para cima. Portanto, acaba por haver esta frequência entre apneia de sono e dormir de barriga para cima, que é muito mais frequente, é muito mais disruptiva, por assim dizer, mas se não houver isso, eu acho que a pessoa deve dormir na posição em que se sente mais confortável, porque o organismo adapta-se instintivamente àquela posição que lhe é mais favorável. Boa tarde, meu nome é Mário Évora, eu sou cardiologista, mas a maior parte dos meus doentes não sai da consulta se não passar aquela caixinha de Xanax, porque não conseguem dormir. Devo dizer que hoje aprendi já muita coisa sobre o sono, nomeadamente tentar que sigam a tal higiene do sono e evitar os maus hábitos, mas eu pergunto se faz sentido e se é eficaz eu passar a melatonina em vez de estar a passar as benzodiazepinas. O que eu acho que é preciso perceber é porque é que os doentes precisam do Xanax, ou porque é que eles precisam de pedir o Xanax. O que é que há no sono que leva a essa necessidade? E eu pergunto isso porque eu faço sono, portanto 90% ou 80% da minha atividade é sono, e eu raramente prescrevo benzodiazepinas. E raramente neste momento prescrevo melatonina. Quando é preciso, sim, mas não é frequente. Ou seja, eu tenho que ir perceber o que é que se passa no sono. Doentes do foro cardiovascular, e que eu também os tenho bastante,
associados, portanto, à perturbação do sono. Aquilo que acontece é que as alterações mais frequentes do sono que eu vejo nestes doentes são a apneia de sono. E aquilo que acontece muitas vezes é que um doente com apneia de sono tem um sono fragmentado. Ou seja, eu adormeço, faço uma apneia, vou baixar o oxigênio, baixo o oxigênio, tenho um arousal autonómico, ou seja, tenho uma ativação simpática, vou aumentar ali a frequência cardíaca, vou ter, muitas vezes, se isso é prolongado, um pico hipertensivo durante a noite, e isto é tudo, ocorre durante toda a noite. E é o mais frequente que nós encontramos. Estamos a falar em termos de frequência. Estes doentes, muitas vezes, têm dois tipos de comportamento. Ou é aquele comportamento que, em qualquer sítio onde se encostam, adormecem, e às vezes nós vemos a dormir na sala de espera, vemos que às vezes têm acidentes de viação porque adormecem ao volante, portanto é altamente problemático. São pessoas que às vezes, que já me aconteceram, adormecem na consulta, bem? Portanto, em que estados muito críticos pode acontecer, ou pelo menos ficam muito mais lentificados. E depois mas que depois acordam à meia-da-noite e têm dificuldade em dormir, e muitas vezes, porquê? Porque já fizeram um período de stress oxidativo suficiente e muitas vezes pedem a benzodiazepina para iniciar ou para manter o sono. Depois há aquele outro grupo de doentes cuja apneia de sono é tão grave, que o sono é tão superficial, que a percepção do doente é que não dorme. Nós olhamos para o exame do sono e nós vemos um sono do princípio ao fim da noite, mas a percepção que a pessoa tem é que não dormiu a noite toda, porque dormiu, acordou, vai à casa de banho, dormiu, acordou, vai à casa de banho. Portanto, esta nictúria que acontece durante a noite é um sinal de stress a nível do organismo do doente, mais até do que de questões da próstata. Portanto, quando nós começamos a olhar para isto, os doentes vão despedindo benzodiazepinas porque é hábito, é o normal, sempre foi assim. Agora, quando nós começamos a perceber o que é que está na causa do mau sono daqueles doentes, eu aqui falei quase nada, eu acho que depois podíamos, se calhar, podemos conversar, fazer uma reunião e falar um bocadinho sobre a apneia de sono, porque quando nós damos uma benzodiazepina a um doente com apneia de sono, eu vou agravar a apneia de sono do doente, ponto final parágrafo. Eu vou diminuir toda a parte muscular, vou alterar todo o equilíbrio do funcionamento cerebral, portanto eu vou agravar. Pode até melhorar nos primeiros dias, mas depois vou ter um efeito rebound. A melatonina deve ser usada como indutor de sono. E os estudos que nós temos, apesar de haver muita utilização de melatonina off-label, a melatonina deve ser um indutor de sono, ou seja, eu preciso alterar o meu ritmo circadiano porque vou viajar. Eu aí posso, por exemplo, usar a melatonina. Agora, por sistema é perceber porque que aquela pessoa, se for necessário usar melatonina, não tem melatonina suficiente para induzir o sono. Mas mais do que a melatonina, eu acho, a minha sugestão era tentar perceber porque que os doentes efetivamente lhe pedem ou precisam de continuar com benzodiazepinas e porque que dormem mal. E olhar para o sono nestas 3 características. Obrigado. Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, queria parabenizá-la pela apresentação. Meu nome é José Quinteiro. Basicamente, o que eu lhe vou pedir é que me faça uma consulta, mas vou fazê-lo de uma forma diferente porque não queria que me pedisse dinheiro, está bem? Queria um comentário sobre uma experiência pessoal. Eu viajo um bocadinho e costumo parar um mês num fuso horário de cerca de 4 horas de diferença do de Portugal. E depois viajo novamente e estou num fuso horário com 8 horas de diferença. O que me costuma acontecer é que quando eu chego na primeira semana tenho um sono normal, mas depois durante uma semana ou 2 ou às vezes 3 acordo tipo 3, 4 da manhã, como foi hoje o caso. Eu tinha muito mais perguntas, mas portanto como dormi pouco não me lembro. E a outra questão, queria que comentasse o papel da trazodona na regularização do sono. Ok. Pronto, aquilo que me está a falar é um ritmo circadiano de sono alterado por alteração de fuso horário. Nós, por norma, nós precisamos de
24 horas para cada diferença de fuso horário, para o nosso restabelecimento do nosso funcionamento biológico. Mas se nós lhe dermos as condições para, porque eu preciso de exposição à luz, eu preciso de outros sincronizadores circadianos, como refeições a horas adequadas, exercício à hora certa, e se eu tiver estes sincronizadores eu consigo mais facilmente ajustar o ritmo circadiano quando nós mudamos o fuso horário, mas isso acontece sempre e há de sempre acontecer. É tempo, é dar tempo e perceber que o nosso organismo precisa de estímulos para se ressincronizar ao novo fuso horário de forma mais rápida, por exemplo, mais adequada. Trazodona. Trazodona é um problema. É realmente eficaz em algumas circunstâncias, mas, mais uma vez, é altamente prejudicial quando nós temos perturbações do sono. Trazodona, perturbações respiratórias do sono e perturbações do movimento do sono. Trazodona é muito frequente nós podermos dar nos casos de insónia. E que ajuda realmente a induzir o sono de forma mais adequada. Quando eu tenho, e é muito frequente eu ter um doente com uma insónia, mas com outra perturbação do sono, nomeadamente a respiratória, que nos leva desde a roncopatia, à resistência da via aérea superior, à apneia ligeira, moderada, grave, para fora, ou a perturbações do movimento do sono, e aqui podemos ter as pernas inquietas, podemos ter o bruxismo, a trazodona não é a melhor opção. O que eu tenho percebido quando eu lido com os doentes com insónia, e são os doentes desafiadores por natureza, é perceber o que é que está na base do medo, da ansiedade, da maneira como aquele cérebro daquele doente com insónia, seja homem, seja mulher, está perante a vida. Porque aquilo que eu vejo associado à insónia, habitualmente é uma perturbação da ansiedade. E é um não estar a viver no aqui e no agora. São doentes que habitualmente, ou são indivíduos que habitualmente estão sempre a antecipar o que têm que fazer, e fazer checklists, e tenho que fazer isto, e tenho que fazer aquilo, e não sei o que é verdade, e estão sempre em ruminação, em processamento mental, em aceleração mental, e estão sempre com uma atividade autonómica, simpática, acelerada, elevada, e estão sempre com um cortisol habitualmente muito elevado. Eu peço cortisol, e são indivíduos que têm sempre cortisol a bordear o limite superior do normal, ou inclusive é mais elevado. E depois tenho também, no mesmo grupo de indivíduos, que são aqueles que vivem no passado, são aquelas pessoas que estão permanentemente a lamentar-se, e ele fez aquilo, e disse aquilo, e não devia ter feito aquilo, e eu não devia ter respondido assim, e eu fiz assim, e fiz assim, ou seja, estão sempre sem ser no aqui e no agora. Nunca estão disponíveis para relaxar e estar no momento presente. Porque nós, para adormecermos, nós precisamos nos abandonar no sono. Nós precisamos de permitir relaxar, permitir aliviar todos os nossos sistemas de alerta e deixarmos ir no sono. Eu vejo estas pessoas com muito medo de dormir, porque vão perder tempo, porque têm tempo contado para aquilo que têm que fazer, e aquelas pessoas que não conseguem desligar porque estão sempre presas num processo mental de ruminação, de culpa, de desespero, de lamúria. Há muitas que lamuriam-se porque nasceram à segunda e não à terça. E este é um processo mental que eles têm. E quando nós desconstruímos este processo mental, nós conseguimos reverter o quadro de insónia destes doentes. Portanto, é ir um bocadinho à origem, à causa. É tentar perceber o porquê que aquilo acontece. Porquê que eu vou me deitar e a minha cabeça começa a processar e a funcionar e a fazer o overview de todo o dia e a projetar já para o dia seguinte. O que é que está ali no medo daquela pessoa de falhar?
de não ser suficientemente adequada, de ser chamada a atenção, precisa de estar sempre em aceleração e sempre a controlar a sua vida. Há aqui um processamento em termos de emocional, em que a pessoa está numa ansiedade, com um perfeccionismo, com um controle e com uma ruminação. Habitualmente é aquilo que eu encontro nos doentes com insónia, que depois, obviamente, tomam francamente trazodona e afins, mas que quando nós desmontamos este mecanismo de defesa que a pessoa tem perante algo, e é este circuito que tem, este processamento perante a vida que tem, nós conseguimos reverter os quadros de insónia, que não é fácil, mas conseguimos reverter. É muito, 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 muito desafiador, mas muito aliciante, muito... É muito bom quando nós conseguimos fazer o clique nos doentes. Muito obrigado. Não sei se haverá mais alguma pergunta. Gostava, se pudesse, se comentava o neurofeedback na falta de sono. O tratamento de neurofeedback na falta de sono. Comento, sim, senhora. Estamos a falar de neurofeedback, estamos a falar de terapia quântica. Não sei. Só sei que... Não percebi, eu peço desculpa, não percebi. Não sei responder a essa pergunta. Só sei que é o tratamento de neurofeedback. Pronto. O tratamento de neurofeedback, biofeedback, terapia quântica. Se é esse que eu estou a pensar, é assim, eu uso bastante. Tem que estar nas mãos dos técnicos certos, dos terapeutas certos. Deve haver aqui um trabalho de equipa, mas quando é bem usado é extremamente eficaz, porque de alguma forma vai-se modelar, vai-se harmonizar ondas de sono, ondas de funcionamento a nível do sistema nervoso central, que vão permitir ajudar o sono. No entanto, não pode ser um tratamento, não pode ser uma abordagem que seja encarada como definitiva e exclusiva, como algo que é solução só per si. Porque se o processamento cerebral do doente ou da pessoa em questão não mudar, ou seja, se a pessoa não mudar a maneira como olha a vida, como encara a vida, como emocionalmente ou psicoemocionalmente vive o seu dia a dia, eu posso fazer hoje um tratamento de neurofeedback, mas daqui a uma semana vou precisar de fazer outro. E daqui a 15 dias vou precisar de fazer outro. Ou seja, eu uso muito abordagens complementares, eu não lhe chamo alternativas, eu chamo complementares. Eu tenho uma equipa bastante abrangente em diversas áreas, desde a osteopatia, neurofeedback, mas eu chamo mais o biofeedback ou a terapia quântica, psicologia. Porquê? Porque se nós conseguirmos estabilizar a pessoa durante um período de tempo para depois conseguirmos avançar um pouco mais, aí sim nós conseguimos ir à causa do problema que temos em mão. Mas esse tratamento está aconselhado para falta de sono ou distúrbio de sono? O tratamento do biofeedback, por norma, está associado mais à qualidade do sono, à quantidade do sono, ou seja, quando eu tenho uma perturbação no número de horas que durmo e a ansiedade, portanto, aquilo que me leva à dificuldade a dormir. Se eu tiver uma apneia de sono, não é com o tratamento de biofeedback que eu vou corrigir, ponto final, parágrafo. Portanto, eu tenho que ver o que é que existe efetivamente no sono. Mas para a insónia, se for uma insónia que não esteja associada a uma perturbação respiratória do sono, que às vezes não acontece, então sim, pode ser muito interessante. Pode ser mesmo muito interessante. Agora, nós temos é que ver o que é que o doente tem, porque muitas vezes eu tenho na consulta doentes que vêm por insónia, ou seja, dificuldade em iniciar ou manter o sono, e não têm insónia nenhuma. Nós vamos perceber que são perdas inquietas que ali estão, ou vamos perceber que é um quadro respiratório do sono. Nas insónias puras, isso sim é muito eficaz. E na sua opinião, a falta de sono
qual será a melhor forma de tratar? A falta de sono. O que é que me diz o que é que me quer dizer com falta de sono? Dificuldade em adormecer ou precisar dormir apenas 5 horas? Ausência de vontade de dormir. Vamos ter que perceber o que é a ausência de vontade de dormir. É a ausência de vontade de dormir nas 24 horas, independentemente da hora de deitar, porque nós às vezes temos ausência de vontade de dormir às 11 da noite, porque o meu ritmo circadiano só começa a libertar melatonina às 4 da manhã, que é quando eu tenho sono. Então temos que perceber o que é a ausência de sono, está bem? Ou falta de sono. Ou então temos que perceber se eu tenho medo de dormir. Se eu vou dormir, qual é a minha forma de olhar para o sono que me leva a não querer ir sequer pensar em dormir? Há muita rejeição em dormir, porque nós precisamos dormir, ponto. Não há forma de nós estarmos biologicamente saudáveis se nós não tivermos um período de sono adequado durante a noite. O que nos leva a rejeitar o sono, vamos ter que perceber o quê? É medo de dormir, são pesadelos, é um ritmo circadiano desajustado, é um estado de alerta que a pessoa está tão alerta que o meu sistema está tão acelerado que não me permite desligar para o adormecer. É uma perturbação da qualidade do sono que é tão má que o meu cérebro prefere estar acordado do que estar a dormir. Eu acho que essa pergunta merecia aqui um esclarecimento um bocadinho mais detalhado do que é essa falta de sono. Obrigada. Não sei se há mais questões da audiência. Eu aproveitava a boleia para fazer também uma consulta. quando nas minhas noites de insónia, a pessoa vai para a cama, adormece porque está cansado, de repente chega às 3 da manhã, pim, acorda. Deve ficar na cama a tentar relaxar e a dormir, ou é mais útil levantar, ir para a sala, ler um livro, estar meia hora ou 3/4 de hora e depois voltar para a cama? Depende. Bem, depende. Assim, uma insónia de manutenção, que é aquilo que me está a descrever, é aquela insónia em que a pessoa adormece e depois acorda. Em 91% das vezes, a insónia de manutenção é associada a uma perturbação diferente do sono, ou seja, uma associação de uma perturbação do sono, seja respiratória, seja de pernas inquietas. Portanto, logo à partida, o que eu ia sugerir é perceber se não ressona, se não há aí algo que vá estimular ou vá levantar o sono o suficiente para depois não conseguir dormir, ou para não conseguir retomar o sono. Uma das técnicas que nós temos na insónia é essa que acabou de me falar em termos de terapia cognitivo-comportamental, que é assim, se eu estou mais de 20 minutos às voltas, o ideal é eu levantar-me e ir para um sítio diferente que não seja o quarto, que não seja a cama, e ter uma atividade numa luz baixinha, moderada ou muito suave, uma atividade assim monótona, que nos leve outra vez ao adormecer. Porquê? Porque uma das coisas que tem acontecido quando a pessoa fica às voltas na cama é começar a gerar anticorpos com a cama. E às vezes nós começamos a ver que, ok, eu até tive 1 semana ou 2 semanas de insónia, seja ela porque tive uma preocupação, porque tive um problema, tive ali algo que me dificultou o adormecer ou iniciar o sono, aquilo que nós vemos é que depois a pessoa vai condicionada para a cama, para o local onde dorme, já com essa preocupação. Eu agora vou-me deitar e não vou conseguir dormir, e vou estar às voltas, ou seja, isso vai gerar estados de alerta. E obviamente que depois é uma pescadinha de rabo na boca. Em termos de terapia cognitivo-comportamental, essa é a prática que se faz, ou seja, a pessoa, depois de 20 minutos ali à volta para tentar dormir e não conseguir dormir, mais vale levantar-se e efetivamente fazer uma atividade mais monótona, numa luz bastante suave. Ver televisão não é uma opção, apesar de ser essa uma das coisas que eu vejo que as pessoas quase que intuitivamente fazem, mas não é uma boa opção. Agora, se isso for mantido, é preciso perceber o que é que está
na origem dessa ativação que leva depois à dificuldade em retomar o sono à meia da noite. Bem, não sei se há mais questões. Mais uma questão. Muito bem. Eu peço desculpa de estar-lhe a tomar tanto tempo, mas é raro termos a ocasião de falar sobre este assunto, nomeadamente aqui, em Macau. Qual é o papel da hipnose, se é que existe algum papel da hipnose e dos seus processos na cura desses distúrbios do sono? Eu vou lhe dizer uma coisa, eu sou uma pessoa muito open e eu uso a hipnose, sim. Nas perturbações de ansiedade que levam às perturbações do sono. Mas, ou seja, a hipnose será num contexto mais de uma insónia, em que eu tenho que, ou de um pesadelo, não é? Em que eu tenho que ir perceber qual é o processo mental, e aí vamos usar memórias, não é? Para identificar o que é que está na base, para depois poder ajudar o doente a se libertar desse registro que tem consequências para o dia atual. Mas é uma coisa, nós temos que ir à procura, temos que ir atrás mas sim, perturbações de ansiedade com traumas, e que muitas vezes nós encontramos isso na dificuldade em dormir, nos pesadelos, e aí sim, nós temos aí um contexto que nos leva a ter um sono difícil. Eu uso hipnose, sim, com muito bons resultados, mas nas mãos certas, com os terapeutas certos, e com o objetivo que se pretende, não é fazer hipnose por fazer, isto é muito engraçado, vamos lá perceber o que é que eu fui na vida passada. Isso não é aquela opção mais adequada. Às vezes temos algumas surpresas. Muito obrigada, foi extremamente interessante. Eu sou Filomena, sou pediatra e vi que falámos em vários nos crescidos. Mas o que é que dizem os pais que têm um lactente que tem a mãe presente? Porque há aqueles que percebem que a mãe está ausente durante o dia e depois durante a noite está em casa, e então eles dormem durante o dia e depois à noite ficam acordados com a mãe. Mas um bebê que tem uma mãe presente e que chega perto dos 2 anos e continua a acordar várias vezes durante a noite e que deixa os pais perfeitamente gastos, não é? Portanto, por não conseguirem dormir, que conselho é que lhe dá? Porque eu já tentei várias coisas e várias formas de lhes dar a volta, mas o rapaz ou é daqueles que vai ter pouca necessidade de dormir, porque durante o dia também dorme muito pouco, mas é durante a noite que perturba bastante os pais. Sei lá, nos adolescentes e nas crianças mais velhas, o papel nefasto dos ecrãs está mais que provado, que é um grande estimulante, e já tive casos de miúdas que estavam para fazer ataques, perturbações de comportamento, e eu perguntei-lhe até que horas é que tu estiveste acordada, ou que horas é que tu dormiste ontem. Doutora, diga-lhe que ela não pode falar com as amigas até às 3 da manhã. Portanto, ela estava em risco de fazer um ataque quando eu percebi que isso estava a acontecer. Mas as crianças, os pequenitos, também têm uns horários que quase parecem que estão a trabalhar a full time. E não é culpa deles, mas de facto nós perturbamos o sono e obrigamos a um ritmo que é o nosso, que tem que se adaptar ao nosso, e que para eles é extremamente nefasto. Há uns que se vão adaptando, outros ficam hiperativos e com diagnósticos já com rótulos, que eu tento explicar aos pais e temos de ter paciência. E a obesidade é outra das coisas que eu noto que está extremamente associada à falta de sono, mesmo nas crianças e nos adolescentes. Mas o que eu lhe perguntava mais concretamente era o que fazer este lactente, que eu não sei o que lhe faça, ou ele já não é bem lactente, já é um toddler, já tem quase 2 anos e continua com o mesmo ritmo de acordar 3, 4 vezes de noite e brinca, super contente, como se fosse durante o dia. Que conselho é que dá aos pais? Eu aí tinha que se perceber 2 coisas. Primeiro, qual é o ritual que ele tem ao adormecer? Ou seja, ele pode estar, imaginemos, isto tem que se ver em termos comportamentais. Claramente, temos que ver aí 2 coisas. Primeiro, se é uma questão puramente comportamental ou se é um miúdo
que tem uma perturbação do sono per si, ou seja, ele pode ressonar, ele pode ter bruxismo, e nós temos que ver a qualidade do sono também dessa criança, se é um miúdo que respira bem pelo nariz ou se é um respirador oral, porque eu não falei nada disto. Agora, eu estou a perceber que se calhar isto quase que merecia nós termos aqui uma outra sessão mais focada em alguns tópicos que foram aqui questionados e de forma fantástica, e a parte respiratória do sono é uma delas, seja na criança, seja no adulto. O que nós temos que perceber nesse miúdo é se ele tem um sono muito, naturalmente quando dorme, se ele tem um mau sono, independentemente de ter essa parte comportamental, porque muitas vezes aquilo que acontece é que os miúdos têm um mau sono, porque têm um sono muito agitado, transpiram muito de noite, não conseguem libertar as fraldas, têm uma enurese tardia, e isso é tudo, não crescem, têm baixa estatura, isto é tudo muito sugestivo de uma perturbação do sono, de um sono numa criança que não consegue ser profundo, portanto não atinge a fase mais profunda do sono e tem ali toda uma aceleração muito grande. Isto leva-nos a acordar. Os miúdos fragmentam o sono. Mas também de ciclo a ciclo de sono, e eu não falei nisto, mas cada noite é composta por 4, 5, 6 ciclos de sono. E entre cada ciclo de sono é normal nós termos um levantar do sono. Levantar do sono esse que habitualmente é imperceptível, a pessoa levanta o sono e retoma o sono naturalmente, mas numa pessoa mais ansiosa, esse levantar do sono pode levar a um acordar. Se nós falarmos, despistarmos a parte mais somática ou mais orgânica do sono nessa criança, nós temos que perceber que o que é que ela precisa para adormecer, ou seja, qual é o comportamento que os pais têm para que a criança adormeça no início da noite. É dar-lhe sempre colinho, é dar-lhe sempre leitinho, é dar-lhe sempre... Há algo comportamental que muitas vezes eles, quando despertam à meia da noite, vão procurar outra vez as mesmas condições. Só que os pais, quando estão no início da noite e que estão a pôr uma criança a dormir, têm essas condições para lhe oferecer, mas à meia da noite, obviamente, quando essa criança acorda e depois vai procurar exatamente os mesmos rituais que a levam a adormecer, os pais já não estão necessariamente disponíveis às 2, 4, 6 da manhã para fazer o mesmo ritual da noite que faziam às 9 da noite. Portanto, temos que desmistificar isso. A criança deve conseguir adormecer sozinha. Deve conseguir despertar e ter os seus recursos internos para adormecer naturalmente. Está bem? Portanto, isto em termos de comportamento puro e duro. É preciso também perceber se esse miúdo tem pesadelos, ou se acorda por alguma agitação, ou se tem uma parassónia. Bem? Portanto, há aqui várias coisas que necessitam de ser respondidas. Em termos comportamentais, é perceber e o que é que os pais fazem, e depois a criança, obviamente, vai procurar os mesmos rituais para adormecer. E se acordar à meia da noite, seja qual for a causa, seja porque tem pesadelo, seja porque tem uma apneia de sono, seja porque tem umas pernas inquietas, seja porque tem um ciclo de sono que termina e começa outro, e não tem recursos internos para voltar para adormecer naturalmente, vai exigir dos pais exatamente as mesmas rotinas, os mesmos rituais. Outra coisa que eu vejo nas crianças, as crianças são literalmente um reflexo dos adultos, dos pais. Uma criança ansiosa tem uns pais ansiosos. Mesmo que eles tenham uma postura muito tranquila, uma criança ansiosa... Eles têm antenas, eles absorvem as energias dos pais à volta. Se o pai até pode estar muito, muito, muito calmo e tranquilo, mas por dentro está muito em stress, muito irritado, a criança vai expressar essa irritação. Portanto, perceber qual é o contexto também que essa criança tem. Eu não consigo dar uma resposta única, porque eu penso que isso é um pouquinho mais complexo do que parece. Agora, é despistar se essa criança é um respirador oral, se tem umas pernas inquietas, se dorme e acorda com a cama toda desfeita, se acorda com a cabeça para os pés e os pés para a cabeça. Isso é tudo sinais. Se transpira muito, isso é tudo sinais de uma perturbação do sono, da qualidade do sono. Se procura a mama ou o biberon durante a noite,
Isso é outra questão do hábito, não é? Portanto, tem que ter mais comportamental. Deixo aqui algumas sugestões, mas fica um bocadinho no ar. Então, muito obrigado, Sra. Marques. Foi uma sessão muito importante. Aqui em Macau já são quase 8h30 da noite, já são quase horas de nós todos irmos também dormir. Doutora Sandra, gostámos muito da sessão, foi muito importante para nós. A medicina do sono é importante, é abrangente em todas as especialidades e é uma área que também é mal conhecida, uma área que nós estudamos pouco na universidade e está mal divulgada. E também depois desta sessão, acho que todos nós ficámos com a ideia de quão importante é a medicina do sono. Em princípio, esta será uma esperemos que de várias sessões. Sim. Foi muito importante e muito interessante para nós, Sandra Marques. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada pela disponibilidade. Então, demos como encerrada. Sim. Beijo, doutora Sandra.